Quando eu estou executando um projeto, mesmo que eu já tenha os desenhos das atividades, as atividades são únicas. Elas nunca aconteceram no passado, nem nunca vão acontecer no futuro. Eu posso ter atividades semelhantes, que alguém já fez algo parecido. Por exemplo, subir uma parede. Muito provavelmente o pedreiro já subiu várias paredes no dia a dia dele. Porém, subir aquela parede daquela casa naquele horário, apenas vai existir aquela. Mas eu posso propor um tempo, propor uma duração dessa atividade, mesmo ela sendo única. Como que a gente propõe os tempos no sistema de gestão de projetos, sendo que não há repetição, não tem como eu cronometrar, porque nunca mais vai se repetir. Há duas formas, particularmente falando. A primeira forma é um pouquinho mais chata de fazer, que a gente trabalha com tempos semelhantes, que é essa ideia de pegar algo que eu já fiz no passado, semelhante ao que eu vou fazer, e considerar que o tempo vai ser igual. Então o pedreiro sobe a cada hora 1 metro quadrado de parede. Se eu tenho 3 metros quadrados de parede para fazer, ele vai demorar 3 horas. Então, quando eu tenho projetos muito específicos, a gente usa essa formulinha que está aqui para vocês, no qual eu pergunto para especialistas sobre os tempos que eles acham que vai demorar aquele tipo de serviço, aquele tipo de atividade, e utilizo essa formulinha para a gente determinar qual que é o tempo que eu vou lançar no meu controle, no meu planejamento. Esse tempo vai ser igual ao valor otimista, sempre vai ter um que vai falar que vai demorar pouquinho tempo, rapidinho faz, mais 4 vezes o valor médio, sempre vai ter um que vai falar um valor médio para vocês, e tem um que é pessimista ao fim, vai falar que demora 30 anos para fazer aquilo. Então, somos 3 itens, otimista, mais o médio, mais o pessimista, só que o valor médio com peso 4. E faça a ponderação dividido por 6. Com isso, eu vou achar o tempo médio esperado para aquela atividade. É um jeito da gente encontrar também um tempo quando eu tenho projetos únicos realmente, que nunca aconteceram, que eu dependo de especialistas para me passar o tempo. Então, posso usar essa formulinha. Outra característica que a gente tem dos tempos é a característica de programação para frente e programação para trás. Com o tempo pré-definido, eu vou programar o meu projeto começando ele hoje. De hoje para frente, quanto tempo eu vou demorar para executar? Ou eu posso programar o projeto de trás para frente. O projeto tem que estar pronto no final do mês. Qual que é a última data possível de eu começar o projeto para que ele não atrase, que eu entregue realmente no final do mês? Então eu tenho essas duas visões. A visão de começar de hoje e calcular para frente, ou a visão de pegar o término do projeto, colocar na data de entrega e calcular de trás para frente, para eu descobrir o último momento possível da gente executar o projeto. Eu acho mais simples explicar isso por meio de um exemplo, do que ficar passando a teoria aqui para vocês. Mas essa é a ideia geral da programação para frente e da programação para trás. Com os dois itens, eu vou ter as PDIs e as UDIs. A primeira data de início possível e a última data de início possível de determinada atividade. A primeira data a gente faz na programação para frente. A última data possível é da programação para trás, de trás para frente. Isso que a gente vai ver agora dentro de um exemplozinho. Por exemplo, eu tenho aqui um projeto qualquer com 6 atividades. A atividade A, eu não sei o tempo exato dela e perguntei para 3 pessoas. Um me falou que demora 2 dias, outro me falou que demora 3 e um terceiro me falou que demora 4 dias. E a atividade A não tem ninguém que a precede, ela é primeirona. Já a atividade B, alguém me falou que dura 2 dias, alguém me falou que dura 5, outro falou que demora 8. E a atividade B de bola depende da C.
Como então que a gente vai lidar com esse conjunto de atividades no modelo PERT-CPM? No qual a gente tem que determinar datas de início e de término e temos que determinar o caminho crítico. Daqui a pouquinho a gente já fala sobre esse caminho crítico. Começando então, eu vou fazer com o diagrama no nó. Primeiramente, se der tempo, depois a gente faz na seta. Então vou fazer aqui com a atividade no nó. Já vou colocar bolinhas de uma vez, vocês já entenderam que eu só fiz o outro para diferenciar. Então eu vou ter a atividade inicial de todas. A gente vai começar com a nossa querida atividade A, que não tem ninguém antes dela. E a atividade A, vou colocar aqui, que ela demora determinado tempo. Qual o tempo que a atividade A demora? Eu vou jogar 2 dias, 3 dias, 4 dias? Não, eu vou calcular. A atividade A demora 2 mais 4 vezes 3 mais 4. Tudo isso dividido por 6, que é a nossa formulinha que eu expliquei agora há pouco. Otimista mais 4 vezes o médio mais o pessimista dividido por 6. É a formulinha que está aqui no slide anterior. Quanto que vai dar isso? Fazendo a conta, vocês vão ver que vai dar 3. Então, a atividade A demora 3 dias, 3 períodos. Não sei quanto, se está em dias, se está em semana, não sei. Vou chamar aqui de dias só para facilitar nossa vida. A atividade B de bola depende da atividade A. Então, vou ter mais uma bolinha aqui, que vai ser a nossa atividade B. E ela depende da atividade A prontinha. O B, então, eu preciso que a atividade A esteja pronta. O B, alguém me falou que demora 2 dias, alguém me falou que demora 5, alguém me falou que demora 8. Ou seja, fazendo a formulinha também para o B, vocês vão descobrir que ele demora 5 dias. O C. O C depende de B e de D. Eu ainda não fiz o D de dado, então vou deixar ele para depois. O D de dado depende do E. Também ainda não fiz o E, então vou deixar ele para depois. Então vamos lá no E. O E não depende de ninguém, então ele pode ser paralelo ao elemento A, à nossa atividade A. Então a atividade E, como não depende de ninguém, ela já fica aqui junto com o A. A atividade E, alguém me falou que demora 2 dias, alguém me falou que demora 4, alguém me falou que demora 12. Jogando na formulinha, 2 mais 4 vezes 7 mais 12 dividido por 6, vocês vão descobrir que a atividade E vai demorar 7 dias. Depois da atividade E, eu vou ter a atividade D e a atividade F, que ambas dependem da atividade E. Então, vou ter aqui a atividade D de dado e depois a nossa atividade F. Ambas dependem da atividade E prontinha. Fazendo a ligação entre elas, só para a gente não se perder, o D depende de E e o F também depende de E. Qual que é o tempo necessário para fazer o D de dado? 2, 3 ou 4? Jogando na formulinha, a gente descobre que é 3. F. F, 1, 2, 3. Então, F demora 2 dias. Falta agora a nossa atividade C. A atividade C depende da B e da D prontinhas. Então, eu preciso dessas duas prontas para executar a atividade C. Então, eu tenho aqui a nossa querida atividade C, que demora 6 dias. Demora 4 dias, desculpa. Ligando ela aqui, ela depende do B de bola e do D de dado. Após todas essas atividades prontas, eu vou ter o início e o término delas.
Só para a gente não se perder, não é obrigado a fazer isso daqui, eu vou criar uma atividade de início para a gente não se perder. Eu começo daqui, e eu posso começar por A ou por E de escola, e eu tenho que acabar o C e o F para finalizar o meu projeto como um todo. Com isso, então, a gente desenhou o PERT, que é a nossa rede. Agora eu tenho que partir para os cálculos. Quais os cálculos que a gente tem? A gente vai calcular a respeito das datas de início para frente e depois das datas de fim para trás. Como que a gente faz isso? Vou dizer que eu vou começar na data 0. Vou começar hoje o projeto. Vou colocar aqui a data 0 aqui em cima para a gente. A atividade A demora 3 dias. Ou seja, eu vou começar na data 0 ela. Vou até colocar ali em cima de novo. Eu inicio ela na data 0. E eu vou acabá-la na data 3. Que ela demora 3 dias. Então, o que eu fiz? Sumiu o número. Aí. O A começa na data 0, acaba na data 3. O E faz a mesma coisa. O E eu começo ele na data 0 e vou finalizar ele na data 7, porque o E demora 7 dias para ser executado. Comecei na 0, finalizei na data 7. B de bola. O B de bola, ele não começa na data 0, porque eu preciso do A. Eu preciso do A prontinho para começar o B de bola. Então, a primeira data possível da gente começar o B de bola é na data 3, porque é quando o A estará pronto. Se o B de bola começa na data 3 e demora 5 dias para ser feito, ele vai acabar na data 8, por conta desses 5 dias que eu demorei. Então, B começo na data 3, acabo no mínimo na data 8. D de dado. Eu vou subir aqui um pouquinho, senão vai confundir a cabeça de vocês depois. Agora vamos fazer o D de dado. O D de dado, eu começo ele no mínimo na data 7, que foi quando eu acabei o E. E ele demora 3 dias para ser executado. Ou seja, eu vou acabá-lo na data 10. 7 mais 3, 10. E o F? O F, no mínimo, eu vou começá-lo na data 7. Vou até baixar ele aqui um pouquinho para não gerar confusão depois. E como ele demora 2 dias para ser feito, eu vou acabá-lo no mínimo na data 9. Próximo. O próximo é o C. Só que o C eu tenho um probleminha. O C eu preciso do B de bola e do D de dado. O B de bola eu acabei na data 8. Se eu disser que o C vai começar na data 8, eu estou mentindo. Por que eu estou mentindo? Por conta que o D só acaba na data 10. Não adianta eu começar o C na data 8, que eu não vou ter D de dado pronto. Então, quando eu estou na programação para frente, se eu tiver bifurcação, melhor dizendo, convergência, eu escolho a maior. Então, o C eu só consigo começar na data 10.
Não adianta o B estar pronto na 8, porque o D não está. Então, na ida, eu escolho o maior. O C, então, vou começá-lo na data 10 e vou finalizá-lo na data 14. O fim, eu acabo o meu projeto quando acaba o C e quando acaba o F. O F acabou na data 9. Eu posso dizer que meu fim é na data 9? Eu não posso dizer isso, porque o C só acabou na data 14. Então, na ida, eu escolho o maior. O que isso quer dizer? Que o meu projeto demora 14 dias para ser executado. 14 períodos, eu não sei se é dia. E alguns dos itens têm bifurcação ou convergência. Bom, determinei qual que é o tempo do projeto. Agora eu tenho que determinar qual é aquela atividade crítica ou o meu caminho crítico. Ou seja, eu preciso fazer a programação para trás, de trás para frente, para ver quais dos elementos eu não tenho folga de tempo. Vamos fazer para entender o que eu quero dizer com esse folga. A volta eu vou fazer por baixo. Vou fazer aqui a volta embaixo das bolinhas. Então vou começar agora de trás para frente. Determinei que meu projeto vai acabar dia 14. É a data que eu tenho limite. Acabo dia 14 o projeto, é o tempo que eu tenho para executá-lo. Se eu tenho 14 dias para executar o projeto, o C, nossa atividade C, obrigatoriamente tem que acabar na data 14. Se o C não acabar na data 14, eu atraso o projeto. Como o C tem que acabar na data 14 e demora 4 dias, o limite, a última data possível de eu começar a atividade C é na data 10. Se eu atrasar o início de C, não começar na data 10, o C, como demora 4 dias, vai acabar além da 14 e com isso eu não acabo na data 14. Então o C, na parte de baixo aqui, os numerozinhos de baixo, eu tenho que acabar ele na data 14, como ele demora 4 dias, a última data de início possível seria a data 10. Vamos fazer o F para a gente entender melhor isso. O F, eu tenho que acabá-lo até a data 14. É minha data limite. A última data possível de término. Se eu não acabar na 14, atraso meu projeto. Só que o F demora só 2 dias para ser executado. Como ele tem que acabar na data 14 e demora só 2 dias, eu posso começar ele até a data 12, que não tem problema. Se eu começar na data 12, demoro 2 dias, entrego na 14, estou de boa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a atividade F tem uma folga de 5 dias, 5 períodos. Vou deixar só 5 aqui. Por quê? Eu posso começar o F ou na data 7 ou na data 12, que não me atrasa o projeto. Ou seja, a atividade F é folgada. Ela tem 5 dias de folga. Se eu começar na data 7, beleza. Se eu começar até a data 12, ainda estou beleza. É diferente do C. O C, ou eu começo na data 10 ou na data 10. Tanto na ida quanto na volta deu a data 10 de início. Então o C não tem folga. Ele está travando o meu sistema. Se eu atrasar um dia no C, eu atraso o projeto inteiro. Se eu atrasar um dia no F, estou de boa. Eu podia atrasar até 5, então estou tranquilo. Vamos voltar mais um pouco. Como C, eu tenho que começar no máximo na data 10, o B de bola e o D de dado, no máximo, tem que acabar na data 10, pois o C depende dos dois. Se eles não acabarem na data 10, o C atrasa o fim. Vamos ver o B de bola.
eu tenho que acabá-lo na data 10. Porém, ele demora só 5 dias para ser feito. Então, eu posso começá-lo até a data 5, que não tem problema nenhum. 10 menos 5, 5. Ou seja, se eu começar o B até a data 5, eu dou conta de produzi-lo, já que demora 5 dias, e não atraso o início de C. Ou seja, a atividade B de bola tem uma folga de 2 dias. Eu posso começar na data 3 até a data 5, que não tem BO. E o D de dado? O D de dado já tem um BOzinho. Eu tenho que acabar ele na data 3, na data 10. E ele demora 3 dias para ser feito. Ou seja, ele tem que começar na data 7. Tanto a ida quanto a volta deu o mesmo dia de início. Ou seja, o elemento D de dado não tem folga. Eu vou pintar aqui os elementos sem folga só para a gente não se perder. Então, o C e o D, por enquanto. Ambos não têm folga. Voltando mais um pouco. O A. O A, como eu tenho que terminá-lo para começar o B de bola, ele tem que acabar até a data 5, que é quando é a última data possível do B iniciar. E a atividade A demora 3 dias para ser feita. Ou seja, eu posso começar até a data 2, que eu não atrapalho o B, não atrapalho o C, não atrapalho o fim do projeto. Ou seja, o A eu poderia começar na data 0 ou até a data 2. Eu tenho uma folga de 2 dias também no A. E o E? O E eu tenho que acabar ele ou na data 7, só um minutinho aqui que deu erro de novo. Ou na data 7, que vem o D de dado, ou na data 12, que vem do F. O E, ele envia para 2 itens, então na volta eu tenho que comparar os 2 itens. Só que na volta eu uso o menor. Na ida, igual vocês viram aqui no C, eu usei o maior. Na volta, a gente usa o menor. Por quê? Se o E acabar na data 12, para o F não tem problema. O F pode fazer começar na data 12, em 2 dias ele acaba. Só que o D de dado não pode. Se o D de dado eu começá-lo na data 12, ele vai acabar na data 15, vai atrasar o C, que atrasa o final. Então, na volta, eu escolho o menor. Entre 7 e 12, eu tenho que dizer para todo mundo que a atividade E tem que acabar no máximo na data 7. Se não atrasa o D de dado, se não atrasa o C. Como eu tenho que acabar na data 7 e demora 7 dias para ser feito, eu tenho que acabá-la, tenho que começá-la no máximo na data 0. Ou seja, o E também é uma atividade crítica, não tem folga. O início, eu poderia começar na data 2 ou na data 0. Logicamente que eu tenho que começar na data 0. O que isso daqui tudo quer dizer? Que o meu projeto demora 14 dias e a atividade crítica, que é o meu CPM, caminho crítico do processo, é o caminho de reta EDC. Pois o E, o D e o C não tem folga. No que isso daqui vai me auxiliar? Quando eu tiver um projeto, eu não preciso ficar o tempo inteiro controlando e planejando todas as atividades. Eu planejo e controlo com mais rigor as atividades que são críticas, pois se elas atrasarem, eu atraso o projeto inteiro. As atividades que não são críticas, se eu atrasar, eu consigo compensar de alguma forma depois. O F, por exemplo, podia atrasar 5 dias, que não tinha problema. Então, digamos que eu estou na atividade D e faltou um funcionário na atividade D. Opa, faltou funcionário e vai atrasar, o que eu faço? Eu roubo um funcionário de F ou um funcionário de B e desloco ele para o D de dado, pois tanto B quanto o F eu possuo folgas. Então, outro benefício de saber as folgas do processo e o caminho crítico
é determinar o que eu consigo realocar, tanto de recursos quanto de pessoas também.